Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença. Sejam bem-vindos ao segundo Café com Kardec, onde nós vamos falar sobre trabalhando as diversas configurações familiares no Centro Espírita. Gostaríamos de agradecer também ao Centro Espírita Luz e Verdade por estar cedendo o espaço aqui para nós. Hoje nós vamos então estar recebendo aqui Edgar Miguel, empresário, escritor, consultor, professor conselheiro, palestrante profissional dos assuntos gestão de pessoas e carreira, ética de processos de negócio. Participa do SEAC desde 1988 e CEVEP desde 2005, ambos em Bauru, trabalhando como esclarecedor em reuniões mediúnicas, passes, atendimentos fraternos, curso e seminários e palestras. Atua na USA Intermunicipal de Bauru desde 2005, tendo exercido as seguintes funções: presidente por 6 anos, responsável pelo Departamento de Doutrina desde 2005 até o momento. Antes de passarmos a palavra para o Edgar, vou pedir para a Karina fazer a nossa prece. Obrigada, Lê, com alegria. Boa tarde, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos por todos nós. Então, vamos fazer uma prece. Vamos lá. Nós vamos, então, elevando os nossos pensamentos e vamos dizer: querido Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, sob o seu olhar pacificador, nesse grupo de amigos fraternos que estão aqui dispostos à tua proposta evangélica. Que possamos então buscar a conexão com os amigos espirituais que nos acolhem nesse momento e estão envolvidos com o movimento espírita da nossa região. Queremos, nesses instantes, estarmos com as mentes e corações abertos, enriquecendo o nosso conteúdo íntimo com a riqueza das informações da doutrina espírita. E assim, estarmos cada vez mais motivados, com vontade ativa de seguir com coragem, com fé, com determinação em direção a Ti, querido Mestre Jesus. E que possamos também colocar a causa espírita acima dos nossos egos. E é desta maneira, envolvidos em muita paz e com os nossos corações aquecidos pela alegria da tarde de hoje, com gratidão, nós vamos iniciar a reunião. Que assim seja. Edgar, querido, olha, você receba um beijo no coração. Obrigada, viu, por aceitar o convite para estarmos aqui juntos hoje. Vai ser uma alegria, todos vão adorar, tenho certeza. Muito obrigado. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Muito bem. O pessoal vende um peixe tão bem, depois sobe a régua, depois a gente não alcança. Dá problema para a gente, não é? Mas eu agradeço demais o convite. Para mim essa casa é especial. Comecei minha mocidade aqui, na minha adolescência, e sempre foi um lugar especial. Então voltar aqui me traz sentimentos muito bons. Agradeço demais o convite. E, felizmente, é uma roda de conversa. Não vamos ficar em roda, mas significa que eu vou falar pouco, né? E a gente vai conversar. Eu descobri que eu não sou mais palestrante. É verdade. Eu gosto de ser conversador, né? Então, tenho me afastado das palestras de 60 minutos, né? Para ter conversas de 60 minutos ou mais, né? Então, eu conto com a participação de vocês nesse tema fascinante, tá bom? Então, vamos ver o que vocês acham do que eu vou
colocar para a gente pensar e conversar. Então, vou falar durante uma meia hora, só para dar o tom, né? Trazer algumas questões e aí depois a gente discute. Combinado? Muito bem. O que eu vou trazer ali na projeção são mais informações mesmo, só para a gente ter material de reflexão, né? As configurações familiares, primeira coisa, que eu considero mais amplo do que o tema. Nós precisamos enxergar a realidade de frente. Resistir a ela é inútil. E sofrimento. Isso é amplo. Eu não estou falando só do tema, né? Eu gosto de pensar que a gente deve adjetivar a realidade. Boa ou ruim, por exemplo. Eu acho que ela deveria não ter adjetivos. A realidade é. Boa ou ruim, a gente que decide, né? E se decidimos, podemos decidir que é boa. Ou útil, no mínimo, né? Toda vez que a gente já chega com a realidade classificada, a gente já a formata, a gente já tira talvez um espaço de liberdade de decisão que temos. Então, voltando para o tema, nós vamos falar de uma realidade, né, das novas configurações familiares, né, que ela se coloca para nós vivermos esta realidade. É ruim? Boa? Não sei. Não sei. No mínimo, a gente pode classificar depois de uma reflexão. No mínimo. Antes, eu acho apressado, acho fruto de uma resistência até à realidade. Ok? Só disso que eu disse, eu acho que já temos material para pensar, né? Então vamos lá. Definição de família segundo o dicionário. Grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente pais, filhos, irmãos, etc. Pessoas que possuem relação de parentesco. Fui ao dicionário. Tá? Pessoas cuja relação foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. Tudo isso é família. Grupo de pessoas que compartilham os mesmos antepassados. Também é família. Né? Bem, nós temos tipos de família. E para não sermos... não ficarmos formatados dentro... do conjunto de conhecimento apenas espírita, porque há muito conhecimento sendo gerado em toda parte, né? Eu peguei uma tese, uma dissertação sobre formas de família no Brasil e seus aspectos legais. É uma tese bem interessante, feita dentro de uma universidade, né? E ele pesquisou, esse pesquisador pesquisou as várias formas de família, suas implicações legais, frente às questões jurídicas. Foi bem interessante. Então, nós temos a família patriarcal. Então, assim, conjunto de informações que vai formar a nossa reflexão. Tá? O marido era soberano sobre a mulher e os filhos. Patriarcal. Tá? Família estável ou informal. Companheiros de qualquer sexo convivem de modo duradouro e com o intuito de constituição de família. É um outro tipo de família. Informal. Então, olha os nomes aparecendo aí. Estável. Né? Homoafetiva. Formada por casais do mesmo sexo, preenchendo os requisitos de afetividade, estabilidade, ostensibilidade. Ou seja, são casais óbvios. Eles ostentam essa união. Andam de mãos dadas, frequentam restaurantes, vão na escola, etc. Né? Não é nada oculto. Né? Paralela ou simultânea. É uma família. É quando a pessoa, formada em concomitância com a existência do casamento anterior. Então é quando um dos componentes da família tem duas famílias. 3, 4, 5, quantos quiserem. Né? Todas são paralelas. Né? Ou simultâneas. Né? Não há amparo legal a essa família, essa segunda, terceira e quarta família. Mas é fruto da cultura. Ela existe, não existe? Nós temos também a família poliafetiva, formada geralmente por trios, geralmente.
em qualquer combinação de homens ou mulheres, vivendo de forma conjugal, a chamada poligamia. Né? Trissais, etc., são os nomes para esse tipo de família. Pergunta: incomoda chamar esse tipo de configuração de família? Não precisa responder. Monoparental, outro tipo de família, formada apenas por um dos genitores com filho ou filhos. Só tem um pai ou só tem uma mãe. Só tem um que cuida, um adulto, podemos pensar assim. Né? Parental ou anaparental, formada sem a presença de um ascendente, sendo que a principal característica é a convivência. Geralmente só irmãos. É uma família também. Né? Composta, pluriparental ou mosaico. Olha só quantos nomes que eu desconhecia. Né? Formada pela união entre divorciados e filhos. Pode voltar. Né? Ela é formada, é muito conhecida, né? Eu nem sabia que tinha esse nome, né? Pluriparental, mosaico, né? Também cada vez mais comum. Não é nem de hoje, né? Natural, extensa ou ampliada. É outro tipo de família, formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Ideia de família biológica, agrega parentes. Então são famílias onde moram os avós, por exemplo. Pode ter um tio ou uma tia, junto com os pais e os filhos, por isso ampliada, né? Extensa, né? Mas nesse caso aqui tem uma relação de consanguínea. Veja que eles não falam nada de sangue, né? Fala de ascendente e descendente, que já indica, né? Substituta, família substituta. Quando a criança ou adolescente é colocada em nova família para guarda, tutela ou adoção. Né? Então, pais de qualquer daqueles tipos que a gente viu anteriormente que adotam alguém. Né? É chamada de substituta. Para essa pessoa, para essa criança, para esse adolescente, é uma família substituta. Né? Eudemonista. Busca a felicidade. Olha só que interessante essa família. É uma família que busca a felicidade. Supostamente todas deveriam ser, né? O amor, a vitória da solidariedade, que ensejam o reconhecimento do afeto como o único modo eficaz de definição de família e de preservação da vida. São pessoas que se unem sem laços consanguíneos e entendem que são uma família. E estão ali por conta do afeto, quase que exclusivamente, e buscam a felicidade. Foram esses tipos de família que eu encontrei nesse estudo e me pareceu mais amplo do que eu imaginava. Né? Eu fiquei pensando que tipo de configuração eu conheço que escapa dessas definições. Eu realmente não consegui encontrar. Mas a sociedade é criativa. Né? É possível que amanhã tenha uma outra configuração que esse estudo não abrangeu. Né? Mas eu acho que esse não é o ponto. Por isso que eu até estou passando sem muitos detalhes sobre isso, porque o que eu queria trazer aqui é a diversidade de configurações. Os detalhes delas talvez interessem a nossa discussão mais para frente. Então, aqui, quanto a estas informações, quanto delas nos incomodam? Isso me parece extremamente importante. Porque se a realidade se ela é colocada à minha revelia, se a realidade não me pergunta se eu gosto dela ou não gosto, se ela não me pede autorização para existir, ok?
e eu me incomodo, eu entendo que eu tenho algo a resolver, não a sociedade. O que vocês acham disso? Faz sentido? É muito sério esse faz sentido que vocês disseram, hein? Muito sério. Né? Porque ele é muito importante. Às vezes a gente não gosta da realidade, né? Mas ela então pediu licença. Ela chegou. E nós sabemos, pela nossa formação espírita, que ela não acontece sem sentido. Ela não acontece sem um objetivo extremamente útil a cada um de nós. Não somente a cada um que vive essas realidades, mas a todos nós que visualizamos simplesmente esta realidade. São aceitas? Essas informações são aceitas? O que é ser aceito? Porque muitas vezes a gente fala que é aceito, mas não são aceitas, né? Eu acho bastante interessante. Gostaria de fazer um pedido. Não precisa esperar eu terminar de falar para a gente conversar. Tá certo? Vamos aproveitar o momento, né? Se alguma coisa que eu disser causar algo em vocês, eu gostaria que sim, né? Já se manifestem, eu vou ter muito gosto de ouvi-los. Estou muito interessado em saber o que vocês pensam, né? Até porque eu quero aprender também com vocês. Oi. Viu? Que fácil. Nos incomodaram aí, quanto para nós espíritas ou cristãos, seria preconceito ou seria uma estranheza, porque nós não estamos acostumados? Ótima pergunta. Vocês me permitem lembrar a época que eu era professor e usar o giz? A gente tem vontade de giz, sabe? E quando eu vi aqui, eu falei, poxa, né? Para responder, aqui pega no vídeo, né? Eu acho, Doni, que nós temos isso daqui, ó. Nós estamos aqui. Aqui tem a cultura, aqui tem o biológico e aqui tem a história, entre outras coisas, né? Tudo isso nos forma, isso influencia a gente, né? Nós somos um ser histórico, vivemos dentro da história, nós somos um ser que vive o impacto biológico, tá certo? O meu corpo me influencia, a formação do meu cérebro, como eu me formei, e tudo isso, sabemos nós, o meu próprio biológico é a expressão da minha história multimilenar. Mas a cultura, ou seja, o contexto que eu vivo, me influencia fortemente. E às vezes, geralmente, ele me formata. Eu começo a ver a realidade em caixinhas. Me habituo a essas caixinhas, as coisas serem de uma determinada forma, e quando essas coisas se alteram, cria-se a estranheza. A estranheza pode muito facilmente virar preconceito. Virar uma não aceitação. Quando? Quando eu não reflito. Quando eu não olho para mim e falo assim, o que está acontecendo? Quando eu não me pergunto o que você perguntou. É uma estranheza porque eu estou desacostumado. Desacostumado não é preconceito, hein? Mas ele pode vir a ser. Por que eu estou estranha? Por que eu estou desconfortável? Porque eu não estou habituado. Tá bom. Tem algum problema? Concluo que não. Me afeta? Concluo que não. Me prejudica? Concluo que não. Não avancei para o preconceito, certo? Mas eu não aceito. Virou preconceito. Tá certo? Então, eu acho que a estranheza não é um problema. Eu estranho tudo que eu não estou acostumado.
Talvez, se o vaso da minha casa mudar de lugar, eu estranhe. Talvez o lugar, se a geladeira mudar de lugar, certamente eu vou estranhar. Muitas vezes eu vou no lugar que era a geladeira antes. Aí não está mais lá. Quantas vezes a gente muda de casa e vai para a casa antiga? Né? Mas aí eu me habituo. Por quê? Porque não ofereço resistência. Agora, se eu contribuo para essa resistência, isso vira não aceitação, que vira preconceito. Que geralmente é irracional. Mas nasce muitas vezes, eu penso, de como eu lido com o que eu sou ou com o que eu estou sendo. Né? Porque se a gente não refletir, a gente fica à mercê da cultura, do processo histórico e do biológico. Vou dar um outro exemplo. Os meus pais me ensinaram uma série de coisas, evidente. E eles ensinaram o quê? O que eles sabiam. Tudo que eles sabiam está certo? Não. Por quê? Porque eles são seres imperfeitos, naturalmente. E isso não é um demérito. Isso é importante. Ser imperfeito não é um demérito. A pessoa que não sabe ler e escrever não é defeituosa, certo? Ela não é, vou usar uma palavra bem antiga, ela não é pecadora. Ela não está errada. Ela apenas tem uma situação de ignorância, como fomos criados, segundo o Livro dos Espíritos, né? Ignorantes e simples. Acho que a gente não continua simples e continua ignorante. Não. Então, eu me pergunto, por que com 20 anos, ou por que com 30 anos, eu não analiso o que eu recebi na minha educação infantil e adolescente e não verifico o que me convém prosseguir a usar e o que não me convém, diante de tudo que me foi dado. Por quê? Por que eu continuo formatado? Formatado é dentro de uma forma, certo? Por que eu continuo aprisionado na forma que me deram quando eu não tinha capacidade de reflexão? E que eu agradeço, e devemos agradecer, porque eles fizeram tudo o que sabiam. Mas eu preciso continuar a usar? Não preciso. Não estou desrespeitando os meus pais quando eu pego algumas questões, deixo de lado e pego outras coisas, porque senão eu não evoluiria. Senão, para que serviria eu vir na mocidade e aprender com a doutrina espírita? Para quê? Tá certo? Então, gente, a formatação que o nosso contexto nos traz pede, ou melhor, exige dentro do nosso processo evolutivo uma autorreflexão. E essa é a nossa responsabilidade. Enquanto a gente continuar acomodado no complexo de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, a gente está deliberadamente se recusando a evoluir, mas nos pontos que nos convém. Nos pontos que nos convém. Não sei se respondi a sua pergunta, Duane. Alguma questão, gente, sobre isso? Eu gostaria que vocês fossem críticos, conto com isso, porque eu posso estar falando bobagem. Oi. Acho que tem alguém lá atrás também. Você falou que leva a gente a ter preconceito, né? Se deixar de ter certas coisas. Se a gente não analisar o que eu estou sentindo. Mas eu acho, eu, não os outros. Tá. Eu vim, por exemplo, de um preconceito. Só que com a minha evolução, eu deixei esse preconceito de lado. Excelente. Eu fui fazendo um conhecimento, conhecendo a relação das pessoas, e aí a gente deixa de ter esse preconceito. Então, eu acho que isso é muito bom entre a gente. É muito bom e necessário. Gente, eu acho quase impossível não ter preconceito no nosso nível evolutivo. Impossível. Mas a gente carrega, a gente vem de berço com esse, da família.
Sim, porque se eu vejo desde criança um preconceito e não reflito, e eu não consigo refletir porque eu sou criança, aquilo é natural. E eu reproduzo, eu copio. A criança é grande copiadora, copia tudo, gente. Por que você fala assim, olha, o filho faz igualzinho o pai? Por quê? Porque está olhando para o pai o dia inteiro, para a mãe o dia inteiro, anda até igual. A gente não fala assim? Nós somos copiadores, e está tudo bem. A grande questão, sou eu com 30 anos, não refletir sobre aquilo. E sabe do que nós estamos falando, gente? Da questão 919 do Livro dos Espíritos. Autoconhecimento. 919. Opa. Eu não vou adquirir autoconhecimento sem autorreflexão. Não vou. Ninguém vai acordar num dia de manhã de primavera com autoconhecimento pronto. Isso é construção. E eu não consigo imaginar autoconhecimento sem outras coisas, mas fundamentalmente com reflexão. Sobre o que eu estou sentindo e sobre como eu penso e sinto. Então, o que a senhora falou é, eu tinha preconceito, nenhuma novidade, quem de nós nunca, né? Tínhamos ou temos, aliás, eu acho que temos ainda, né? Mas houve a felicidade de uma reflexão que falou assim, não, isso não está correto, segundo o que eu penso. E houve um trabalho para jogar aquilo fora, que exige esforço. A senhora sabe disso? Por quê? Porque é um processo de mudança. Eu sempre agi assim, agora eu vou agir de outra forma, vou pensar e sentir de outra forma. Isso tem a ver com autoconhecimento e evolução. Tá perfeito. Oi. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado. É interessante considerar também que se somos criados simples e ignorantes e em processo evolutivo, a sociedade, as instituições nos refletem, né? Nos mostram como somos. Dessa forma de pensar, a gente pode também considerar que a família que hoje a gente entende ser a ideal, ela também está em processo de formação. Ela nos acompanha. A gente considera uma família ideal, muitas vezes, o que leva a gente a ter esse preconceito, mas não levando em conta o fato de que ela representa a todos nós por imperfeição. A consideração que a gente tem sendo preconceituoso, achando que a família é ideal, por exemplo, lá de trás, muitas vezes nos é direcionado a pensar e faz com que a gente perceba que a perfeição lá também não existia. Aquele padrão que a gente tem ainda não foi definido como perfeito. E por isso, de repente, essa nossa dificuldade em sair desse quadrado e não perceber que aquilo que nos é vendido como uma coisa perfeita ainda não é. A construção é constante. Concordo plenamente. Você falou um termo interessante, família ideal. Eu penso que só existe uma família ideal. Na verdade, não. Eu penso que a família ideal tem que ter uma única característica. Alguém sabe qual é? Nenhuma outra. Qualquer outra que não tenha o componente essencial da vida, que é o amor, não é ideal. Vocês percebem que falando assim, a gente jogou fora as configurações? Não importa. Não importa. Jesus fez isso quando ele disse que a gente vai conhecer os seus discípulos por muito se amarem. Ele jogou fora todas as outras considerações a respeito, todos os outros indicadores de definição de discípulo. Sim, aquela que busca a felicidade. Sim. Talvez. Mas veja, se todas as outras classificações tiverem amor, elas são ideais. E isso é muito importante, porque a gente precisa, se desejarmos, abandonar a ideia que família ideal é aquela que eu conheci desde criança.
Porque aquela ideal para mim é apenas e apenas a que eu estou acostumado. E estar acostumado não é parâmetro. Não é parâmetro. É parâmetro para mim, particular, mas não é parâmetro para a vida. Sim, exato. E veja, mesmo que seja, eu vou falar mais, mesmo que seja uma família que tenha bastante afeto, ela está longe de ter o afeto que é o amor maior. Porque no nosso nível, o nosso melhor amor ainda é bem fraquinho. Não é, gente? Não amamos como Cristo. Pronto. É bem fraquinho o nosso amor, bem no começo. Né? Então, é muito interessante o que você colocou, que a gente realmente precisa mudar o parâmetro. Amor. Essa é a família ideal. Então, oi. Nós não caminhamos para a família universal, liderada por Jesus Cristo, que é o novo Adão? Não entendi a pergunta. Nós não caminhamos para a família universal, lideradas por Jesus Cristo, que é o novo Adão? Entendi a pergunta, acho. E quando a senhora fala... Ela falou que se caminhamos para a família universal. Sim. E o que seria essa família universal para a senhora? Olha, eu estudo muito com Haroldo Dutra Dias, né? no Espiritualidade e Vida, que é o canal espírita dele. E Perfeito. O canal Odisseia, que é o canal particular que ele faz os atendimentos psicológicos dele. No canal Espiritualidade e Vida, ele fala que Jesus Cristo é o novo Adão. E que nós caminhamos para a família universal, liderada por Jesus Cristo, que está se constituindo agora, essa família, e que nós vamos passar a conhecê-la aos poucos. Perfeito. A família universal colocada por Kardec, até onde vai o meu entendimento, é aquela família onde as relações desta família são pautadas exclusivamente pelo amor. Né? Quando a gente estuda a reflexão de Kardec a respeito de que a reencarnação quebra os laços familiares, a gente vê que não, que ele reforça os laços familiares e nos ajuda a transcender a consanguinidade, que a família não se dá pelo sangue, que é temporário, que é profundamente alterado pelos processos reencarnatórios. Então, sim, estamos caminhando para fazer parte da família universal. Ou já fazemos e não compreendemos. Mas a família universal é a família absolutamente fraterna. Fraterna de irmão, né? De fraterno. Né? Absolutamente, aonde eu olho para o outro, seja o outro quem for, e reconheço de fato alguém profundamente ligado a mim, mesmo que eu jamais tenha visto. Essa é a família universal. Eu não sei se a senhora compreende dessa forma. Ótimo. Então, percebam que quando a gente fala de família universal, a gente continua mantendo o parâmetro amor como único definitivo. E aí, se todo mundo concorda com isso, a questão volta para nós. Me parece que o que volta para nós é como eu amo. Porque isso tem a ver comigo. Como é que amo? E aí a gente expande, né? Como é que amo aqueles a quem chamo da família atualmente? E como amo aqueles que eu não chamo da família atualmente. E é muito interessante isso, gente, porque eu acho que uma das coisas que nos dificulta bastante a existência é o fato da gente não se entender espírito. Entendem o que eu digo? A gente ainda acredita que a gente é daqui. Não é? Essa experiência tão
poderosa, né? Faz 58 anos que eu estou aqui. Isso é bastante poderoso, né? A gente se condiciona aqui. Tem que carregar esse corpo para cima e para baixo, né? Viver aqui do jeito que a gente vive. A gente até acredita que a gente é daqui. Não acredita? E nós somos todos atores de uma peça teatral bastante verdadeira. E uma hora a cortina fecha e a peça termina. E a gente não quer ir embora. A gente é meio estranho, né? Eu acho que a gente é bem estranho. Agora, penso por causa desse condicionamento, dessa inconsciência com que a gente vive a respeito da nossa imortalidade, que isso nos prejudica bastante. Não deve ser à toa que Kardec colocou isso como um dos princípios da doutrina. Nós somos imortais. E quando a gente se ver imortal, estando aqui, nós vamos ter mais facilidade para quebrar os preconceitos, porque a gente vai ver que as diversas configurações flutuam ao sabor da cultura da sociedade, conforme ela se altera. Flutuam. A gente tinha, na Grécia Antiga, homens casados se relacionando com homens. E na cultura deles era absolutamente normal, principalmente em Esparta. O tempo passou, houve flutuações nas configurações, Idade Média, a cultura se alterou profundamente, Renascimento, estamos aqui. Alterou tudo de novo. Quantas flutuações somente sobre essa questão as coisas foram alteradas. Em Esparta, as crianças homens eram retiradas das famílias para serem soldados. Olha como era a família. Formada muitas vezes pelo pai, mãe e um monte de filhas. Porque os filhos não estavam mais lá. Percebam que isso deve ter sido bem, para nós, estranho, né? Para nós estranho. Olha o que a China fez neste século. Com a política do filho único. Filho, homem único, de preferência. Milhares ou milhões de mulheres, de meninas, foram mortas ao nascer. Porque era para ter um filho só e tinha que ser homem. Olha a cultura trazendo flutuações ao que a gente considera normal. Totalmente cíclico, variando conforme o contexto histórico. E é muito interessante analisar isso perante a evolução do homem, porque parece que a evolução do homem sobe e desce, né? Que a gente evolui e involui. Sabemos que não, né? Mas é porque aquilo que a gente atingiu de positivo não se consolidou, né? E a gente percebe em algumas leituras que a evolução acontece em espiral, né? E não em linha reta. Bem, sem divagações. Então, é muito importante que a gente se preocupe fortemente, isso no meu entendimento, sobre a questão de como eu me enxergo e aonde é que eu estou. Aonde eu estou? Vivendo uma experiência pedagógica, portanto, que pretende me ensinar uma série de coisas, principalmente no âmbito do sentimento, que é onde moram os meus problemas. Tá certo isso? Mas eu não sou daqui. Eu posso olhar, estando aqui de uma forma mais ampla, e ver que eu já fiz parte de milhares de famílias, já vivi um monte de normais, e que o normal de hoje é apenas e nada mais o que eu estou acostumado. E isso está longe de ser normal de verdade. Tanto que essa palavra normal é bastante perigosa.
E alguns aconselham que a gente não use mais, mas use comum. Aí isso aqui é mais comum. Ou seja, aparece numa quantidade maior. Ponto final. Então o conceito de normalidade e anormalidade já pode embutir aí uma visão preconceituosa. Fulano é anormal. Será? Sob a ótica da vida eterna, o que é normal? E o que é anormal? Não existe isso. Então, eu acho que nós ganharíamos muitíssimo em paz e felicidade se a gente sempre se lembrar a cada manhã, tarde e noite de que nós não somos daqui, que nós estamos num processo educativo temporário e que nós vamos voltar para casa a qualquer momento. Isso é muito importante. E eu acho que a gente, vou usar a palavra, normalizou nós espíritas tanto isso que fez com que a gente esquecesse. Porque é algo que ninguém mais discute, mas também não reflete. E eu acho que esse ponto, tão quase que universalmente aceito por todas as religiões cristãs, é muito pouco utilizado a nosso favor. O fato de sermos imortais está sendo, de forma geral, principalmente nos comportamentos, ignorado. Vamos em frente. O quanto essas informações mexem com as nossas crenças? Qual é a palavra-chave aqui? É crença. Crença é alguma coisa que normalmente a gente não pensa. A gente apenas utiliza. Por isso que elas podem ser perigosas. Porque você se baseia na crença para refletir e para sentir, mas você não olha para ela. Então a grande questão é: as suas crenças não vão evoluir? Não vão avançar? Não vão se atualizar? A gente pensa que a palavra apego só serve para coisas, né? A gente tem apego ao que a gente pensa. Eu adoro o que eu penso. Não vou largar de jeito nenhum. Esse apego. Por isso que a gente briga quando alguém vem e diz que o que a gente pensa está errado. Mas é meu. Parece um objeto, né? Não vou dar para ninguém. Isso é apego. Na evolução, não pode haver apego. Senão a gente se paralisa. A doutrina espírita apresenta a família como um instituto abençoado, em que um grupo de espíritos necessitados, nós, e em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito, reencontram-se num programa de provas e expiações graças ao princípio da reencarnação. Nenhuma novidade, certo? Nenhuma novidade. A família... eu não vou me adiantar. Vou deixar Emmanuel falar logo para frente, que ele vai falar melhor que eu, né? A família, inquestionavelmente, constitui o mais notável, olha só, núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias nas atividades da renovação individual. A família é uma instituição criada pela vida. E vocês sabem que o pai não dá ponto sem nó, né? Não deixa a ponta solta. Então, a família, ela é, podemos pensar por conclusão, de que ela é um instrumento de ensino por excelência criado pelo pai. Por excelência. Porque vocês, acho que todo mundo aqui sente, o fato da gente fazer parte de uma família causa alguma coisa em nós, né? Causa algo em nós. É até difícil de definir. Às vezes a gente chama de amor. Mas eu acho que a gente precisa talvez refletir mais. É amor. É algum tipo de amor, mas é também outra coisa. Ou também tem outras coisas. Por que a gente defende um irmão que a gente não gosta?
que briga com a gente, mas não defende perante o mundo. Por quê? Não sei se sabemos. Não sei se sabemos. Olha, Emmanuel, no Envie de Sexo. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a própria humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família, em qualquer configuração. O vínculo é que importa, gente. O vínculo é que importa. Exatamente por aquilo que falamos há pouco, existem coisas entre nós e os componentes da família que são estranhos para nós, né? A gente não sabe nem dar nome. A gente chama de, é o sangue. Não é o sangue. É outra coisa. Vínculos antigos, talvez. Podemos explicar de muitas formas. Nós sabermos intuitivamente que nós temos vínculos, relacionamentos antigos e que agora se reencontram, positivos ou negativos, não sabemos, né? Nós ainda temos muito a aprender sobre o sentimento, né? É uma área bastante desconhecida de nós mesmos, né? E que nós precisamos avançar, né? Cuidado com esse autoconhecimento aqui, porque dentro desse autoconhecimento aqui existe a necessidade da gente conhecer o aspecto sentimento, que a gente costuma fugir bastante, porque ele precisa de outros instrumentos, né? A razão, me parece que ela não é suficiente para entender o sentimento, né? Mas essa é a definição de família que eu mais gosto. Está lá no Jesus no Lar, do Neo Lúcio. 2º capítulo. A escola das almas. E Jesus fala assim, lá, o lar é a escola da alma. Olha só o aspecto pedagógico, instrutivo. Olha só a nossa posição de aprendiz. E aí eu pergunto, a gente se coloca nessa posição? Ou a gente está fechado ao aprendizado? A gente ainda entende que a gente está numa disputa dentro da família? Para descobrir quem que é o mais certo? Quem é o que manda? Se a gente está, a gente ainda não entendeu. Porque se ela é uma escola, nós não podemos pensar que nós somos o professor, né? Muita pretensão da nossa parte, né? Não vamos pensar assim. Mestre, só um. Então somos todos aprendizes dessa escola. O lar é o professor. Ou a professora. Nós somos aprendizes. Como é que a gente age nessa escola? Como aprendiz? Aberto a aprendizado? Importante saber. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, ou forno preparador. Sabem o que é cadinho? Cadinho é tipo uma panela gigante que existe nas indústrias siderúrgicas, onde o minério de ferro é colocado e ele é aquecido a temperaturas gigantescas, até que derreta. E depois que ele derrete, ele vira o ferro, vira o aço. Depois que ele derrete, prestem atenção nessa parte, ele se torna útil. Entenderam por que Emmanuel chama de cadinho? Precisa do fogo ou da dor? Não sei. Ou das experiências trabalhosas, que não precisa ter tanta dor assim, para derreter essa pedra dura que é o nosso coração e se tornar num líquido flexível, potente, útil. Mas a pedra dura tem que querer aprender. O que nos parece... Isso aqui...
o que nos parece aflição ou sofrimento é recurso espiritual. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Tínhamos que parar aqui e ir embora. Sabe aquelas situações familiares que a gente quer que acabe? Só vai acabar a hora que a gente aprender, gente. Porque ela é benefício. E a gente quer que vá embora. Ela é remédio. E a gente quer que acabe. O conflito. A aflição. Percebam como a gente está resistindo à realidade. Eu não quero as brigas familiares. Mas como é que eu estou enxergando essas aflições que eu sinto por conta das vibras? Claro que eu quero que é útil que as brigas familiares terminem, mas como? Como eu contribuo? Como eu aproveito esse remédio? O coração acordado. Estamos acordados? Para a vontade do Senhor, aceitamos a vontade do Senhor de verdade, que determinou que a nossa família fosse assim, e que a gente não quer? Estamos contra a vontade do Senhor, certo? O coração acordado retira as mais luminosas bênçãos das suas lutas reparadoras. Aproveita. Porque somente aí, de encontro uns aos outros, nesse atrito, examinando as aspirações e tendências que não são nossas, que são do outro, diferentes das nossas, observando defeitos alheios e suportando-os com amor, aprenderemos a desfazer as próprias imperfeições. Olha que perfeita estratégia do Pai. Perfeita. E talvez, viu, gente, as novas configurações familiares sejam mais eficazes ainda, porque talvez tenham mais conflitos e mais poder de transformação, se a gente aceitar viver a realidade que se apresenta usando o amor para de fato transformá-las. Esse texto é para fechar. Como eu disse, estou quase fechando mesmo. Quem somos nós perante a família? Todo mundo, quase todo mundo, gostaria de ter uma família melhor. Né? Quase 90% das pessoas que eu falo, minha família podia ser mais assim, mais assada. Né? Sempre tem alguém falando, né? Só que Jesus já nos disse como fazer para ter uma família melhor. Não sei se a gente percebeu, está lá no Evangelho. Ele disse assim: cada um segundo suas obras. Ou seja, quer ter uma família melhor? Plante uma família melhor. Como? Mas como? Seja um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor. Pronto. Estará plantando e amanhã vai nascer uma família melhor. É simples. Não vai nascer do nada. Quem somos nós? Isso é o que mais importa. Mas e eles? Problema deles. Eu não mando ninguém, eu não controlo ninguém, eu não transformo ninguém. Eu só consigo me transformar. E já é bem difícil, como vocês sabem. O Espiritismo é uma forma de viver. Eu gosto muito dessa definição. É uma forma de viver. Como é que eu tenho permitido viver segundo esta forma de viver? Como é que eu tenho mexido com a minha forma de pensar e de sentir e de me comportar segundo essa forma de viver? Porque o título de espírita não serve para absolutamente nada. Tá certo isso? Absolutamente nada.
a família, um abençoado espaço de viver, aonde eu posso utilizar essa forma de viver aqui e aproveitá-la imensamente. Pronto, acabou. Foi bem rápido, né? Oi. Peraí. Precisa de um microfone. Você quer? Questão de Vamos fazer a pausa agora e aí voltamos com as perguntas, porque o café está colocado lá. Vocês mandam. Peraí. Você precisa do microfone, senão o pessoal não vai ouvir. Vocês que mandam, gente. Eu estou aqui, fui contratado, eu faço o que eles mandarem. Sobre o conceito de família, a gente tem em várias obras, e é um exemplo prático, como você falou anteriormente. A regeneração de todos aqueles que estão em conflitos. O primeiro plano é se unir e novamente formar uma família para acertar os seus ajustes ou acertar as suas asperezas entre ambos numa nova encarnação. Então, todas as vezes, como você falou, qual é a força da família? A força da família está nesse sentido, porque todas as vezes que os maiores conflitos se unem, formando-se uma família para que se tire essas arestas. Então, eu acho que, como você estava falando, aonde vem a força da família? Todas as vezes, numa próxima reencarnação, o que a gente tem? Unir aqueles irmãos aonde estão os conflitos e uma família que com o amor consiga se ajustar. Então, eu acho que é importante, onde você falou que a regeneração, a força nossa todas as vezes os conflitos estão ruins, na próxima união, uma formação de uma nova família, vai melhorar. Então, nós melhoramos evoluindo, certo? Correto? Perfeito. Preferem parar um pouquinho? Vocês mandam, gente. Tá ótimo. Pessoal, vamos lá. Alguém tem alguma questão? Então eu vou começar aqui, tá, Edgar? Então vamos lá. Agora, pensando um pouco, vamos deixar o incômodo, o preconceito, teoricamente, de lado. Estamos na casa espírita, somos trabalhadores, dirigentes. Na verdade, somos atendentes fraternos. E aí eu Atendentes fraternos não é quem recebe o pessoal lá na frente. Não é quem recebe. É quem faz o atendimento fraterno mesmo. Exatamente, é o atendimento fraterno. E o Edgar é um atendente fraterno, eu sou uma assistida. Estou chegando e quero saber do Edgar. Eu estou num relacionamento trissal. Trissal e eu amo. É amor. Mas eu quero saber a orientação da doutrina espírita. Porque eu ouvi dizer, Edgar atendente, ouvi dizer o seguinte, que a doutrina espírita orienta que nós tivemos outras vidas e vivemos uma polarização masculina, uma polarização feminina, enfim. Em várias vidas eu tive reencarnações masculinas recorrentes e agora eu venho num outro corpo, numa outra polarização, para realizar alguns aprendizados necessários por alguma coisa que eu fiz lá no passado, relacionada à sexualidade e tudo mais. E aprendi assim na doutrina, mas eu estou nesse relacionamento. Como é que a doutrina vai me orientar? Ou como que o atendente vai me orientar nesse sentido? Aliás, eu aprendi também, está lá no Livro dos Espíritos, que a monogamia, ela faz parte do progresso. E o Livro dos Espíritos também conta que a poligamia é um retrocesso. Mas eu amo, Edgar. Aí que está a questão. Como é que eu vou lidar com isso? Então, vamos lá. Ela disse que ia apertar, a coisa ia ficar forte agora, depois do intervalo. De fato, ela tem razão. Gente,
Antigamente eu pensava que o que separava o certo do errado era uma linha absolutamente fina. Eu pensava assim, tinha uma linha aqui, sim. Daqui para cá é errado, daqui para cá é certo. Simples assim. Depois da 10ª vez, eu acho, que eu li Ação e Reação, de André Luiz, tem uma parte lá no capítulo, lá tem bastante relacionamento afetivo, né? No capítulo Resgate Interrompido, Hilário pergunta, não sei se foi André Luiz, para o instrutor, mas eles fazem a pergunta lá, X, não importa a pergunta, não importa a resposta. Ele diz assim, quem for mais certo, quem for mais próximo da lei, com L maiúsculo, lei divina, mais liberdade terá. Eu prefiro que vocês leiam exatamente como é, mas esse é o começo. E eu fiquei pensando, mas isso não foi imediatamente, depois de ler muitas vezes. Quem for mais certo. Isso me parece, me faz entender que a diferença entre o errado e o certo é uma faixa. Que pode ser larga, não sei o tamanho dela, mas é uma faixa. Ou seja, digamos que seja essa faixa aqui, daqui até aqui. Daqui é bem errado, totalmente errado. Daqui para cá é totalmente certo. Então, totalmente certo. Se eu estou aqui, erradíssimo, mas eu entro aqui, eu já estou um pouco certo. Muito errado, mas certo. Se eu vim aqui no meio, eu estou meio certo, meio errado. Olha a pessoa exata falando, sou eu, né? Se eu venho aqui, eu estou muito certo, mas eu estou errado também. Porque eu estou dentro da faixa. Se eu venho para cá, eu estou certo, 100% certo. Ou seja, evidentemente que faz muito sentido o que Kardec coloca, que é a questão da monogamia e da poligamia. Faz muito sentido, porque a monogamia, ela causa, no meu entendimento, uma reorientação dos nossos sentimentos. Uma mudança de patamar do sentimento. E aí o processo, de novo, de muita posse de alguém a posse nenhuma de alguém. Talvez seja mais próximo do amor. Então, se eu considero tudo isso, eu diria a esse atendido, alguma coisa assim. Sim, você estudou corretamente Kardec. Kardec nos fala do ideal. Nos fala da onde devemos chegar. Como o Cristo. O Cristo revolucionou, em muitos aspectos, quando ele disse, ame o seu inimigo. Às vezes eu penso, poxa, Jesus podia ter falado, não se vingue do seu inimigo. Já seria, né? Mas ele já foi lá, assim, ó, já foi lá na lua. Ame. É muito difícil. Nós vamos chegar lá? Sim. Mas é um processo. Não é assim mudar, pronto. Não. Então assim, eu perguntaria, você deseja ser feliz? Resposta óbvia, sim. Tudo indica que a felicidade está em irmos cada vez mais perto da monogamia e além, talvez, da fraternidade geral, bem, enfim. Você está aqui nessa posição, ok. É a posição que ela consegue estar. Mas há um caminho a prosseguir. E eu sugeriria que essa pessoa pensasse nesse processo. Olhasse para dentro de si e se conhecesse. Não esquecesse de ponderar que uma coisa é o meu desejo.
E a outra coisa é o que eu preciso. Entendem a diferença? Quando eu falo isso, eu estou falando de carência afetiva, da qual todos nós temos, de formas e graus diferentes. A grande questão é: a carência afetiva manda em mim ou eu mando nela? Essa é a grande questão. Isso vale para o caso que você colocou e para todos os nossos. Eu preciso, será? Ou eu desejo? É muito diferente. Eu posso falar que eu desejo um quindim, mas eu definitivamente não preciso. Tá certo isso, gente? Eu não vou morrer se eu não comer quindim na vida inteira. Tá certo? Mas talvez, se escravo do desejo, eu vou achar que preciso. Então, por que eu responderia dessa forma? Porque eu acho que dentro da doutrina, eu acho que é superficial quando a gente dá uma resposta e não diz por quê. Isso é conversa de criança, né? Conversa de criança que a gente fala é assim, ponto, acabou. Tá certo? Nós já não somos crianças, supostamente, né? Então, assim, tá bom, você responderia assim, por quê? Porque a gente precisa avançar ou pensar sobre o que é respeitar o outro. O respeito está dentro do amor. Respeitar é infinitamente mais fácil que amar. Respeitar já é difícil, amar, nem sei o que é. Então, respeitar não é ser educado. Ser educado é ser educado. Respeitar, falando de forma grosseira, é permitir que a outra pessoa seja como ela é. Respeitar não quer dizer concordar com o que ela faz, mas entender que ela tem um processo evolutivo, um processo de compreensão, e que exatamente como cada um de nós, ela está procurando a felicidade. Porque nós erramos procurando a felicidade. Ela também, o outro também, todo mundo também. Então, se ela entende que um relacionamento trissal, ou de qualquer outro tipo, vai aproximá-la da felicidade, se o pai permite que ela viva isso, quem somos nós? Quem somos nós, gente? Porque o pai permite? Permite, gente? Tanto que vive, né? Agora, penso que a gente deva dar instrumentos para ela, não para que ela pense que ela está no lugar errado, mas para que ela extraia da experiência que ela está o aprendizado que toda experiência dá. Quantas vezes a gente vê nos livros que a pessoa precisa ir por aquele caminho, precisa porque decidiu, precisa porque acha que é o melhor, precisa porque entende que é assim que ela vai conseguir a felicidade, então, por isso que ela precisa. Para que ela descubra que aquele caminho não é bom. Não é o que a gente faz, gente. Nós já estamos completamente informados de que o caminho do dever é o caminho mais simples. Mas a gente pega o caminho do dever, deixa ele quietinho parado e vai tentar todos os outros. A gente não faz isso. O pai deixa. A gente está errado? Tá. Mas ele respeita? Respeita. E continua ali de braços abertos, como diz a parábola do filho pródigo. O caminho do dever nos aguarda. Não tem jeito, nós vamos ter que trilhá-lo. Não há alternativa. Mas nós temos a liberdade de tentar todos os outros. Então, eu sou incapaz de dizer que a pessoa está errada. Incapaz. Não tenho dados, não tenho experiência para dizer que está errado. Vai aprender alguma coisa? Certamente. Vai aprender sobre si. Porque, gente, é muito raso qualquer julgamento que a gente faça sobre para
praticamente qualquer assunto. Até assuntos que a gente defende ferozmente. Porque a realidade, ela tem uma complexidade que muitas vezes a gente desconhece. Então, certamente com muito acolhimento, com muita compreensão, mas eu diria que Kardec evidentemente está correto, porque faz sentido, mas que faz sentido para ela possivelmente viver aquela situação, e que talvez a nossa contribuição deva ser: olhe cada vez mais para dentro de si, para que você consiga distinguir o que você precisa do seu desejo, para que você consiga pensar sobre o quanto o outro é capaz de trazer felicidade, ou se a felicidade é a construção sua. Porque já que a pessoa conhece Kardec, ela também precisa ler o resto de Kardec, que diz que ninguém nos fará felizes, nem infelizes. Que isso é construção individual. Ninguém vai me dar paz. Eu vou construir a minha paz. Ninguém vai me iluminar. Eu vou acender a minha luz. Isso é meu trabalho, é trabalho individual. Nem Deus fará isso por nós, penso eu. Senão já teria feito, já tinha criado a gente iluminado, pronto, acabou. Não fez isso, tem suas razões. Então, eu alertaria, eu tentaria ampliar os horizontes dessa pessoa nesse sentido de como acontece o processo evolutivo e sobre as questões de nós não sermos escravos das nossas carências afetivas, que muitas vezes faz com que a gente se coloque em determinadas situações de escravidão em relação ao outro. Porque nós temos exemplos de famílias típicas, onde há escravos vivendo ali dentro. E isso porque são típicas, hein? E possivelmente deve ter famílias não típicas, para nem falar de normal, que há mais amor do que nas típicas. Então qualquer julgamento é muito perigoso, tanto é que não foi à toa, que não foi na segunda revelação que nós temos o não julgueis. Foi na primeira, de tão básico que é. Tão básico. Não sei se respondi bem. Veja que é uma resposta complexa, né? E é claro que eu estou falando aqui porque a gente está nesse ambiente, a gente precisa adaptar o nosso linguajar, medir o que a gente vai falar, de forma que a pessoa compreenda. Essa é a função e a obrigação do atendente. Edgar, vou fazer uma mais fácil para você. Essa eu demorei 15 minutos para responder. Tem que ser mais fácil. Vou me colocar na posição de um presidente de centro espírita. Ah, é mais fácil essa? Eu não sou preconceituoso, né? Mas, obviamente, entre os frequentadores e trabalhadores, vamos encontrar pessoas preconceituosas. E aí nós vamos imaginar algumas situações. Um casal trissal passa a frequentar o centro espírita, chega o homem de mão dada com as duas mulheres. Ou então, um casal, homem ou mulher, né, na homossexualidade. Ou se sabe que o frequentador, é público notório que o frequentador tem duas famílias. E aí, os trabalhadores, os frequentadores, que costumam pensar dentro de uma normalidade, como você diz, né? Normalidade perigosa? Começam a levantar questões. Se esse casal continuar vindo aqui, eu não venho mais, né? Eu vou deixar de trabalhar nessa casa. Qual deve ser a postura do presidente em relação à família nessas condições incomuns e esses trabalhadores que estão na casa? Afasto as famílias ou afasto os trabalhadores ou deixo que eles se virem? Era mais fácil, né? De fato, essa é mais fácil, porque eu consigo responder muito rapidamente. O que o Cristo faria?
Simples assim. Gente, acredito, né, que o Cristo seria firme com esse trabalhador da seara dele. Imagina como ele falaria com, vamos dizer, com um discípulo dele da época que fosse preconceituoso. Que Jesus era firme, de uma postura psicológica firme. Tipo assim, se coloca na sua, mais ou menos isso. E vamos trabalhar junto e levar as coisas da melhor forma para que esse preconceito fique de lado, para que você fique do meu lado. Vamos trabalhar essa coisa que está dentro de você, do trabalhador, e aceitar esse novo jeito de ser, essa nova postura. Vai perder os trabalhadores. Ó, eu me lembrei, o Divaldo, uma vez, numa palestra, ele contou o seguinte caso. Chegou uma mulher para ele, eu acho que no atendimento fraterno, e falou assim: olha, Divaldo, eu tenho um problema. Até ontem eu tinha um amante. Mas hoje eu não tenho mais, porque eu rompi com ele. Eu decidi que eu vou ficar com meu marido. Ok. Qual é o problema? O meu amante está me chantageando e falou que se eu não ficar com ele, ele vai contar para o meu marido. O que eu faço? E o Divaldo disse: conte você para o seu marido. Aí ela respondeu: mas aí ele vai largar de mim. Isso é problema dele. Decisão dele. Não é o presidente que vai pedir para os trabalhadores preconceituosos sair. Porque ninguém manda ninguém. Ninguém deveria mandar ninguém para fora da casa espírita, certo? Eu não consigo imaginar por que alguém... Quer dizer, deve ter motivos. Se alguém roubar a casa espírita, coisas assim graves, né? Mas a casa espírita é uma casa de portas abertas, acolhedora por definição. Eu conversaria com os trabalhadores e diria como que a gente une o que eles estão sentindo com a questão do amor, do acolhimento, do respeito ao outro. Como? Eu pediria uma explicação. Pediria uma explicação. Ah, mas eu não aceito. Eu compreendo. Você tem todo o... Porque eu preciso respeitar a falta de respeito. Mas aqui, exemplo, como presidente, eu não consigo ver motivos para que eles não frequentem. Eles estão ferindo alguém? Eles estão agredindo alguém? Eles estão fazendo o que de errado que te fira? Ah, mas eu me sinto ofendido. Você disse muito bem. Eu me sinto ofendido. Porque, gente, fazendo um parênteses, toda vez que eu estou sofrendo ou estou incomodado, eu tenho um problema. Ninguém mais. A pessoa pode até ter me xingado, e isso é problema dela. O meu problema é o que eu senti com o que a pessoa disse. Esse é o meu problema. A dor, gente, ela é um alarme. Ela é um indicador de aonde está aquilo que você deve prestar atenção. E onde está doendo? Em mim. Ótimo. Então cuide-se. Resolva-se. Cure-se. Harmonize-se e a dor irá embora. Não é afastando o outro. O outro, ele veio nos mostrar aonde eu preciso me melhorar. Por isso que todos os outros que me incomodam, os ditos inimigos, são meus professores. E são, como eu estava dizendo, são gratuitos, inclusive. A gente nem precisa ir no psicólogo. Eles já falam: olha, é aqui que está o problema. De graça, gente. A gente vai pagar para eles, inclusive. Então,
Se as pessoas apenas estão sendo elas mesmas, né? Estão chegando de mão dadas, não estão fazendo nada inapropriado, não estão aparecendo aqui nus, exemplo, né? Por exemplo, só para falar uma coisa chocante, se são pessoas, inclusive, que tentam se melhorar, caminham na direção, no esforço de direção do homem de bem. Olha a definição de Kardec sobre espírita, lembram? Não precisa nem frequentar a casa espírita, perceberam? É só tentar ser melhor hoje do que foi ontem. E essas pessoas com outras orientações sexuais, com trissal, quadrissal ou de qualquer forma, elas estão tentando ser melhores, estão se esforçando, estão caminhando na direção do homem de bem. Ah, mas eu não aceito. Lamento. Ah, eu vou perder excelentes trabalhadores. Lamento. Até porque, e aí, viu, Doni, nós nas posições de liderança, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente diz que quer preservar o centro, mas eu não sei bem se isso é verdade. Porque muitas vezes a gente quer preservar uma imagem de pureza que nós definitivamente não temos, porque puros ninguém é. Puros ninguém é. Então, de novo, será que a gente não está imitando os fariseus e parecendo brancos por fora, limpos, né? Puros, e ainda guardando podridão por dentro? Então, mesmo nós, dirigentes, nós precisamos olhar para dentro de nós e falar assim, o que realmente está acontecendo? O que está em jogo de verdade aqui, nessa situação colocada? Ai, mas a casa vai ficar mal falada. O que o Cristo vai pensar dessa casa? A única opinião válida é a dele. A única opinião que nós devemos nos importar. Todas as outras podem ser desprezadas. Devem ser observadas. Porque pode ser que eles estejam certos. Mas a opinião do mestre é a que conta. Então, eu vejo... Eu sei que aqui em Marília não acontece, mas em Bauru eu vejo que acontece, né? Muitos presidentes de casa querendo preservar o que não existe. Ah, eu preciso defender a doutrina. A doutrina não precisa de defesa. Ela vai tão bem, gente. Né? Ela está ótima. Não é. Então, eu pensaria mais ou menos penso dessa forma. Edgar, pensando nessa preservação, nós como os evangelizadores, nós preservamos as famílias, né? Então a gente quer que a família fique na casa espírita. E aí a gente pensa com muito cuidado essas questões, né, de levar para, principalmente na minha sala que ficam os pais juntos, essas questões. Então a gente vai trabalhar a família, a gente pensa, será que eu vou trabalhar a família homossexual? Eu tenho 1 hora lá no domingo para falar sobre esse tema, né? E os pais junto ali. Então a gente tira um pouco essa questão, né? Não aborda, porque a gente sabe que tem esse preconceito. E como que a família vai lidar com isso, né? Porque eu estou apresentando para as crianças as diversas formas familiares. Estou apresentando uma forma de família que não é comum. E há o preconceito, né? Como que... Ou seja, você tem que trabalhar os pais primeiro, né? Exatamente. E aí, como que qual seria a postura melhor? Assim, eu levo essa questão para a sala, né? Ou eu preservo essas famílias, porque pode acontecer da família não ir mais, porque você está apresentando dentro do centro espírita a família homossexual, né? Essas famílias. Então, é uma dúvida que gera bastante, principalmente a mim que estou com os pais lá. Eu conversaria com os pais antes. Eu posso ter família também, no caso eu não tenho, mas eu posso ter também. Tranquilamente. Exatamente. Eu conversaria com os pais antes. Eu levaria a reflexão muito à luz do Cristo sobre
Sobre isso que nós estamos conversando. Sobre essa diversidade, sobre o que é a família, como Emmanuel coloca também. Né? Porque possivelmente os filhos não têm preconceito, mas os pais transmitem, né? Através do comportamento. Eu faria um trabalho primeiro com os pais. Até porque... E veja, mesmo assim, possivelmente você vai enfrentar situações onde os pais dizem não. E eles têm todo o direito, porque é a responsabilidade deles. Eu talvez negociaria alguma coisa assim. Então eu vou avisá-los no dia que eu vou falar sobre isso. E se vocês quiserem, vocês não mandam seus filhos. Quando eu interromper ou terminar o assunto, vocês trazem de volta. É uma possibilidade. Depois eu falaria com os filhos. Eu daria as aulas sobre não preconceito. Mas eu acho que a casa espírita não pode sobrepor a responsabilidade dos pais. Eles têm o direito de educarem os filhos como eles querem. Mas por que eu falaria antes com os pais? Porque a princípio eles são espíritas. Né? E eu acho que é uma grande oportunidade deles se verem frente ao que eles pensam. Entende? Porque... E é uma ajuda muito grande que a gente estaria fazendo a eles, porque se eles transmitirem preconceito, isso pesará sobre a responsabilidade deles. Porque eles estão formatando, até que tenha 30 anos, até que a pessoa volte a refletir, que essa criança tenha comportamentos e preconceitos e erre. E fira, e cause dor. Né? Então isso tudo entra na conta dos pais, né, me parece. Então eu acho que é um grande benefício que a casa faria aos pais, trabalhando isso com antecedência. E não simplesmente numa aulinha, sabe? Mas olha, eu preciso de vocês, porque nós vamos falar de família e sexualidade, e eu preciso alinhar com vocês o que vocês acham, à luz da doutrina, etc, etc, etc. As crianças, tratar com as crianças vai ser fácil. Acho que... Sabe onde que vai barrar, que a gente fala, eu não sou preconceituoso, é legal que você trabalhe isso com as crianças, eu acho muito importante, eu converso com a minha filha abertamente sobre o respeito a todas as pessoas, as escolhas, mas pensa quão preconceituoso nós somos, que o preconceito bate mesmo, se nós virmos, estamos assistindo um filme, uma novela, e um homem e uma mulher se beijem. A gente não tampa o olho da criança, a gente deixa uma coisa natural. Quando aparece uma cena homossexual, a gente faz o quê? Desliga a televisão, tira a criança da sala, muitas vezes. Eu não Hora faço de dormir. Isso. Exatamente. Então, é um tema muito sensível, que todo mundo diz que não tem preconceito. Só que a hora que você vê dois homens de mãos dadas na rua, dependendo, a grande maioria que eu vejo, vira a criança de lado, não passa perto, acha aquilo vergonhoso. Então, da palavra que nós temos, daquilo que sai das nossas bocas e dos nossos sentimentos, ainda está muito distante. Então, eu acho que seria interessantíssimo trabalhar na evangelização infantil sobre isso, mas vai haver muita barreira. Mas por isso tem que trabalhar os adultos, que somos nós. Eu acho que esse tema, como o de hoje e outros, deveriam ser abertos. Eu não acho que seja adequado eu trabalhar isso em palestra. Não acho. Eu acho... Porque não tem interação. Não o processo de transformação, pela técnica expositiva, eu acho que ele é muito... ele não atinge os seus objetivos. A gente precisa ouvir o que o outro está pensando, o preconceito do outro. Ele precisa aparecer, ele precisa ser confrontado, não no sentido, confrontado não é uma boa palavra, ele precisa ser colocado lado a lado à questão do respeito, né? A questão no fundo, a gente precisa pensar, me parece, sobre o que é o outro.
É muito interessante, se Kardec perguntou o que é Deus, eu acho que a gente também devia perguntar o que é o outro para nós. Sabe? Não quem, mas o quê? O que o outro representa na sua vida? O que ele é? O que ele é? Que papel ele cumpre? Porque é disso que nós estamos falando também. Então, quando a gente... Agora, o tema de educação familiar é extremamente sensível, e vocês sabem, levanta sentimentos, às vezes, bastante agressivos. Por isso eu não trabalharia isso em palestra de forma nenhuma, mas eu criaria grupos de estudo, divulgaria bastante, grupos relativamente pequenos, 15 a 20 pessoas, para que haja verdadeiramente o diálogo, e a pessoa que vai conduzir precisa estar bem preparada para o diálogo. Para o diálogo. Porque ele precisa ouvir não o preconceito, mas o porquê do preconceito. É um trabalho sensacional. Edgar, como você falou que é um processo, né, essa questão do preconceito e tudo isso, nós temos pequenas estratégias muito simples, porque a coisa vai... é longa mesmo. Então, por exemplo, no grupo de pais, nós já temos alertado os expositores a maneira de falar, as suas posturas, porque nós temos casais homoafetivos levando as crianças para a evangelização infanto-juvenil. Então, às vezes, a gente vai ler um texto de Joana de Ângeles, de André Luiz, de Emmanuel, e está lá o pai e a mãe, o marido e a mulher. Então, nós estamos mudando a nossa forma de falar. Nós não vamos falar mulher e homem, não vamos mais, né? Porque nós temos ali os casais. Companheiro, a companheira. Então, aos pouquinhos, nós vamos mudando e vamos nos adaptando e fazendo a inclusão, que eu acho que é o mais importante, né, afastando a questão do preconceito. Então, nós temos feito isso lá no NEAP. Já há muito tempo, nós temos entre nós, os casais, trabalhadores maravilhosos que estão nesses relacionamentos. Então, e aí, ao longo do tempo, que já tem bastante tempo, isso vai ficando natural, né? E a gente vai conseguindo lidar com as nossas questões íntimas mesmo. Perfeito. Os textos, gente, todos são históricos. A gente não pode falar que Monteiro Lobato foi preconceituoso. Fazia parte de uma história, né? Um contexto. E o que importa é como a gente lê. Isso que importa. Isso, né? Então, são escolhas que a gente faz a hora que a gente lê. Como que a gente quer ler? A gente quer se importar com a letra? Ok, vamos viver o impacto da letra. Oi. Calma, o microfone. 2 preconceitos? Tá. Parece que o microfone não está ligado. Edgar, eu estou aprendendo muito aqui hoje, viu, gente? A gente aprende todo dia com várias pessoas, mas hoje foi muito importante para mim. Eu tive 2 preconceitos. Vou me emocionar. Primeiro, a minha amiga ali sabe a minha história. Foi com a minha mãe. A minha mãe era esquizofrênica. Eu nunca acreditei na doença dela. Eu achava que a minha mãe era falsa, que ela estava mentindo e que aquilo não existia. Mas, com o decorrer dos anos, eu fui aprendendo que aquilo que ela me dizia era verdadeiro. E como eu fui aprender? Pesquisando. Eu entrei numa página, descobri uma profissional maravilhosa, que eu acho que vocês têm conhecimento dela, que é a Anísia da Silveira, que é uma médica psiquiatra. Através dela, eu fui conhecendo a doença da minha mãe. Então, eu fui entendendo a doença da minha mãe a partir do momento que eu lia tudo sobre a Anísia da Silveira, como ela tratava uma pessoa esquizofrênica, o que ela oferecia para a pessoa esquizofrênica, e eu fui oferecendo. Aquilo que ela foi me passando, eu fui passando para minha mãe.
E através disso, eu aprendi a entender a doença da minha mãe. Então, todas as vezes que ela surtava, vinha na cabeça dela: a minha filha vai me salvar. Então, ela sempre tinha gravado na mente dela, não precisava. Às vezes ela surtava na rua. Ela falava: liga para a Neide, porque a Neide conhece minha doença. Ela sabia o telefone do meu trabalho e o meu celular. E a pessoa me ligava e falava: tua mãe está em condições assim na rua. O que a gente tem que fazer para te ajudar? Então, eu sempre ia lá com a ambulância, os médicos já me conheciam, os policiais já me conheciam, o chaveiro da cidade já me conhecia, porque às vezes quando ela surtava, ela se fechava dentro de casa e não queria ajuda de ninguém. Então, a partir do momento que eu comecei a conhecer a doença da minha mãe, que foi muito importante para eu entender muitas coisas que eu até não entendia, a minha mãe começou a melhorar em vários aspectos, até no que ela ia falar com as pessoas, né? Hoje eu não tenho mais a minha mãe, mas eu tive muito assim carinho e muito cuidado com ela depois que eu descobri o que era uma esquizofrenia. E mesmo a minha mãe sendo esquizofrênica, ela nunca deixou de passar uma ternura para nós, filhos dela. Ela sempre tinha uma palavra de amor, ela sempre tinha um carinho especial para falar para a gente. Então, isso para mim foi muito gratificante. Eu saber disso, eu descobri isso antes dela falecer. Porque eu acho que se eu tivesse descoberto isso depois do seu falecimento, eu acho que eu não ia conseguir conviver com essa história. Então, para mim, foi muito importante. E outro preconceito que a Fernanda falou, eu achei muito bacana, é do preconceito do homossexual. Eu tinha muito preconceito do homossexual. Eu olhava um homem junto, eu achava horrível. Eu falava... Acho que falhou a bateria. Hoje eu vejo de uma outra forma, porque Deus ele é maravilhoso, gente. Deus fez eu enxergar através de um sobrinho meu, que ele contou para a mãe dele não entendeu essa parte dele. Então, o que ele fez? Ele tinha muita afinidade, ele tem muita afinidade comigo. Então, ele se abriu comigo. Na hora, lógico, a gente leva aquele choque, né? Eu fiquei parada olhando para ele e falando: não, você não é isso, não, você está sonhando, você está imaginando. Mas aí ele falou: não, tia, eu sou apaixonado pelo Mateus. E eu vou ficar com o Mateus. Não importa o que a minha mãe fale, ou qualquer outra pessoa fale, eu sou apaixonado por ele. E hoje eles vivem 7 anos juntos, devam muito ao Mateus, porque através do Mateus, o meu sobrinho voltou a estudar, está fazendo uma faculdade, tem um emprego melhor, e eles vivem relativamente muito bem. E agora eles estão pensando até em adotar uma criança. Então, eu acho assim, tudo que vem para a gente, tem que saber como ver por isso. Não importa de que maneira, mas com o tempo você vai aprender a lidar, você vai aprender a ter o respeito, você vai aprender a amar as pessoas como elas são. Perfeito. Muito obrigado pelo depoimento. Vocês perceberam? Obrigado. Eu vou usar algumas coisas que você disse. Que a pessoa preconceituosa, ela não é uma má pessoa. Ela é apenas alguém que desconhece algo. Foi o que você disse, né? Você tinha um sentimento sobre sua mãe ou sobre os homossexuais masculinos porque desconhecia alguma coisa. Simples assim, gente. Não há maldade. E é assim que a gente tem que se olhar também quando a gente for preconceituoso. Eu não sou mal porque sou preconceituoso, eu apenas ignoro algo, normalmente sobre mim. Sobre o que eu sinto, sobre aquilo como eu vejo, sobre estar formatado e não me tocar, sobre estar preso numa normalidade, sendo que é apenas uma normalidade que eu vivi e não a normalidade normal. Não há essa normalidade única. Cada um viveu uma situação diferente, né? Então, olha só que interessante. Quando a gente olha para o outro, né? Você se abriu, você foi inspirada e direto na Nice Silveira, né? Uma grande referência sobre saúde mental. Outra coisa importante que a gente precisa pensar, gente,
a doença mental, principalmente, ela não nos define. A homossexualidade não me define, nem a heterossexualidade. Eu sou muito mais do que uma definição assim. E aí, quando a gente se apega numa palavra para me definir, ou num comportamento para me definir, para definir alguém, a gente empobrece tremendamente a condição de ser que somos, o fato de sermos filhos de Deus. A gente precisa compreender que a gente, como filho de Deus, somos de uma complexidade talvez ainda inimaginável, já que somos a sua semelhança. Deus é absolutamente complexo para nós. Nós temos algo dessa complexidade. Então, ser assassino não me define. Não me define. Eu sou muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso. Ai, não, eu sou terrível porque eu sou assassino. Eu apenas matei algumas pessoas. Não é isso que me define. Matei uns 10 ou 20, né? Mas não é isso que me define. Talvez, não sei ainda, o que me define seja, sou filho de Deus. É uma frase, essa é uma questão para mim ainda incompreensível. Eu não sei dizer o que significa isso. Mas essa frase, essa colocação me sugere muitas coisas grandiosas. Porque a nossa origem nos empresta uma grandiosidade gigantesca. E a gente precisa parar de se inferiorizar tanto. Não, evidentemente, para que o nosso orgulho cresça. Pelo contrário. Mas para que a gente também não se inferiorize. Nós somos filhos de Deus. Isso significa muita coisa. Você disse... Por isso que a gente precisa passar por certas circunstâncias. Passar por certas circunstâncias para que a gente se conscientize. Olha, concordo plenamente com você. A gente já está terminando, né? Vou falar uma coisa difícil agora, tá? De ouvir. De falar também, porque eu estou ouvindo. Nós precisamos de tudo aquilo que a gente vive. Entendem? E tudo aquilo que a gente vive, vou falar uma coisa mais difícil, está certo. Está no lugar certo, deixa eu colocar dessa forma. É útil. A gente só precisa aproveitar e parar de brigar com a realidade. Edgar, só para fechar, arrematar. Arremata. É claro que se a gente ficasse aqui mais 1 hora, todo mundo ia conversar. Mas eu acho que uma coisa fundamental que você... E está ali na lousa ainda até agora, aquelas questões ali, elas são de ordem pessoal. Essas? Todas elas, né? Todas. Compõem a gente. E a gente percebe uma postura, nós estamos falando aqui em essa receptividade, como lidar com essa situação dessas famílias hoje, todas as composições e configurações familiares na casa espírita. Só que nós estamos aqui numa casa espírita e nós temos representatividade de várias. Não dá para ser essa pessoa compreensiva, receptiva, entendendo essas composições dentro da casa espírita. Não dá? E não lá fora. Por quê? Porque a nossa vida, ela se dá, as nossas situações, nossos dilemas, nossas provas, nossas expiações e tudo mais, lá fora. Aqui também, mas em menor escala e muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, eu queria que você reforçasse isso para todos, que não dá para ser uma pessoa no centro e outra lá fora. E para isso a mudança tem que ser verdadeira, tem que ir para esse ponto que você lidou, do autoconhecimento e tudo mais, senão ela vai ser só mais uma das fachadas e dos personagens que a gente sempre cria. Estou falando isso porque eu tenho 2 filhos
Eles vieram pela adoção, meus 2 filhos, e isso não é um problema para nós e nunca foi para ninguém. É muito natural. Só que em determinado momento eu tive um amigo homossexual, homoafetivo, como fala hoje, que foi casar. E por ele conhecer os meus filhos desde a chegada deles, e ele ter vontade, então, se unindo a outro companheiro de ir para a adoção, ele convidou meus 2 filhos para ser pajem do casamento dele. E foi um dilema para muitas pessoas. Para mim, não. Por isso que eu falo, pessoas até da casa espírita, que na casa espírita seriam totalmente receptivos a isso. E aí lá fora, como é que você vai pôr seus filhos para levar aliança para 2 homens casar? E eles vão ver os 2 homens casando e se beijando? Então é só... Gente, tem bastante coisa no que você disse. Vou tentar sintetizar. Do começo para o final. Eu fui a Minas em julho e tinha, num centro que eu fui, um cartaz fantástico dizendo assim: tudo de bom que você faz na casa espírita não vale, é treino. O jogo é lá fora. Achei bem forte, né? Mas é muito interessante a gente conseguir fazer aqui. E isso já indica que a gente sabe o que devemos fazer. Concordam? Se eu sei fazer aqui, eu sei. Mas porque aqui é fácil. E por que é fácil? Porque eu encontro a pessoa uma vez por semana. Então, se eu fiquei nervoso, uma semana depois passa. Teoricamente. Tá? Então, aqui, o pai, gente, é muito sábio. Os lugares de relacionamento fora a família são lugares onde os sentimentos são mais atenuados, normalmente, e, portanto, nós temos mais condição de nos percebermos, ou percebermos como é que a gente age. São treinos, de verdade, a gente está exercitando melhores formas de comportar-se, e de sentir, e de pensar, que depois a família fica aguardando que a gente faça também igual. E lá é muito mais difícil. Sabemos por quê? Porque lá sentimentos são outros. Lá, gente, se levantam dentro de nós o passado. A gente não pode pensar que eu briguei com meu irmão por causa do assunto de ontem. Vem o assunto de ontem de 300 anos junto. Só que eu não percebo. Cada vez mais, quanto mais eu treinar fora, porque é válido o treino, no campo eu vou ficar melhor, eu vou ficar mais exercitado. Então, sinceramente, eu sei que a gente, aspas, é hipócrita. Aqui eu faço, lá fora eu não faço. Mas às vezes eu penso que é um bom começo. Poxa, eu já estou fazendo em algum lugar. Então, nem isso eu critico. Até porque, e aí fechando, gente, é preconceito nosso achar que espírita é melhor que alguém. Eu acho, inclusive, às vezes eu tenho a impressão que o pai fez o espiritismo para os espíritas. Porque nós precisamos de mais. Entendem? Os espíritas precisam desesperadamente do espiritismo. Porque nós somos normalmente muito racionais e lidamos com muita dificuldade com os nossos verdadeiros sentimentos. Nós tendemos a sermos frios, né? E nos apoiamos, não vou falar infelizmente, muito na razão para fazer o que é certo. Por isso que Emmanuel tem uma frase que, para mim, ela é um pouco... Eu tenho certeza que eu não a entendo bem. Tenho certeza. Ele diz que a razão é o caminho, mas o sentimento é a luz. Eu não entendo essa frase. O que eu entendo é que a razão é insuficiente. E que o sentimento é ele que precisa ser transformado. Então eu acho que a gente fazendo aqui,
né? Os preconceitos que existem aqui, as desavenças, os melindres típicos do espírita, eles dizem da nossa imensa necessidade do Cristo. E talvez por isso que estejamos juntos. Gente, muito obrigado. Bom, agradecer em primeiro lugar, Edgar, obrigado por ter estado aqui com nós. Agradecer a todos os presentes. Edgar, nós temos uma lembrancinha aqui em nome da USE. Tá? Isso aqui é para você, em nome da USE Intermunicipal de Marília, a gente agradece muito, viu? Isso aqui é de uma pessoa que você não conhece. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Acho que foi uma tarde maravilhosa. E para fazer o encerramento, eu vou convidar o nosso amigo Chico para fazer a prece final. Muito obrigado a todos. Bom, então, nesse momento, só nos resta trazer à tona o sentimento de gratidão por termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta tarde, nesta casa abençoada, na presença não só dos amigos encarnados, mas de toda a equipe espiritual presente, intuindo, inspirando e trazendo para todos nós grande momento de reflexão. Que possamos levar os ensinamentos desta tarde para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas casas, para as nossas famílias, como foi o tema aqui tratado. E que isso possa realmente germinar e ser cultivado por todos nós, em todos os lugares onde convivemos diariamente. Que todos tenhamos luz, como foi agora a última fala do Edgar, para trilharmos o melhor caminho durante o nosso período nessa terra. Que assim seja.